Olá, alunos de Cálculo 1 da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Vamos lá? Nós estamos fechando a nossa disciplina, quase terminando, e estamos usando essas últimas aulas dessa última semana para fazer uma revisão dos principais tópicos abordados. Estou fazendo isso através de exercícios significativos, exercícios interessantes, desafiadores, que exploram a riqueza e a profundidade dos conceitos e das técnicas que nós estudamos ao longo das aulas. Então, vamos continuar com esses exercícios. O primeiro exercício mostra a importância de derivada como taxa de variação. A areia está sendo despejada num local e está se formando um monte com o formato de um cone. Sabe-se que no instante em que a altura é 2 metros, a altura está aumentando a uma taxa de 1 metro por segundo. Está jogando areia, então está subindo o monte, já mostro. E nesse instante, o diâmetro da base vale 6 e está aumentando a taxa de 4. Qual a taxa de variação do volume nesse instante? Então a areia está sendo despejada e está se formando um monte de areia aqui com formato cônico. E o que eu sei são dados sobre como que esse vértice está subindo, quer dizer, o que eu sei é que quando a altura é 2, o vértice está subindo com velocidade 1. Está aumentando. E que quando, nesse mesmo instante, o diâmetro da base vale 6, e esse diâmetro está aumentando com velocidade 4. E eu quero saber a taxa de variação do volume. Como eu não sei a fórmula com que a altura está aumentando, nem que o raio está aumentando, eu não tenho a fórmula do volume, mas eu vou conseguir fazer a conta. Esses dados são pontuais. Observe que foi dado que o diâmetro é 6 metros, então o raio é 3. E se o diâmetro está aumentando 4 metros por segundo, o raio está aumentando 2 metros por segundo, porque o raio é metade do diâmetro. Como que nós abordamos esse problema? O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é πr2 e a altura, porque é o volume de um cone. 1/3 área da base vezes a altura. A área da base é π raio quadrado vezes a altura. Se eu soubesse a fórmula, como que o raio está aumentando, como que o H está aumentando, eu teria a fórmula do volume. Não tenho. Mas, se eu derivar, e aqui eu vou usar várias coisas de derivada, a regra da cadeia e a regra do produto. De um lado tem produto, então é a regra do produto. 1/3 π é constante, derivada do primeiro mantém do segundo fixo. Depois a mesma constante, primeiro fixo, derivada do segundo. Então olha só. 1/3 π, derivada de r quadrado, abaixou 2, por isso que eu escrevi 2/3. 2/3 de π, r elevado a uma unidade a menos no expoente, então r elevado à primeira, e a derivada de r, que é r', regra da cadeia. Como r está ao quadrado, a derivada é 2r, r'. Está aqui. E o h que ficou parado. Agora eu deixo o r ao quadrado parado, constante 1/3 π, r de t não derivo, e derivo o h, é h', derivada normal, porque aí não tem regra da cadeia para usar. E é a soma disso porque é a derivada do produto. Ok? Como eu tenho os dados, taxa de variação do raio, valor da altura, valor do raio. Quando o raio era 3, metade do diâmetro, a variação do raio era 2, a altura era 2, o raio era 3, está ao quadrado, e a variação da altura era 1. Então, a variação do volume nesse instante específico é dado por essa soma, esse 3 cancela esse 3, fica um 8π, esse 3 cancela um 3, fica 3π, 11π, então o volume está aumentando a uma taxa de 11π metros cúbicos por segundo. E eu não sei a fórmula do volume, mas eu sei a taxa de variação do volume. Taxa de variação é a velocidade. É bonito, né, esse exercício? É um exercício elegante, interessante de se ver. Um outro exercício na mesma filosofia, muito bonitinho também. Uma escada de 5 metros de comprimento está apoiada numa parede vertical e no chão. Situação típica, uma escada apoiada na parede e no chão. E ela está escorregando. No instante em que o ponto que está apoiado na parede está com 3 metros de altura, esse ponto que está na parede, ele está descendo. Ele está descendo com uma velocidade de 2 metros por segundo. Com que velocidade o ponto no chão está se afastando da parede nesse instante? Está clara qual é a pergunta? Olha o desenho.
a escada está escorregando, esse ponto está descendo, esse ponto está escorregando para lá. Tá? E eu sei o que está ocorrendo com esse ponto em um determinado instante. Quando essa distância é 3, essa altura é 3, ele está descendo com a velocidade 2 metros por segundo. Tá ok? E eu quero saber o que ocorre nesse instante. Bom, como o y é 3, eu estou olhando no instante em que o y é 3, então, por conta do teorema de Pitágoras que está aqui, né, o x² mais y² igual ao quadrado do comprimento da escada, né, o comprimento da escada é 5, então em cada posição que ela está, eu tenho um triângulo retângulo em que a hipotenusa é 5, certo? E num certo instante em que esse y é 3, esse x é 4. Então vamos ver a resolução especificamente do problema. Eu sei que x² mais y² é 25. Isso é o teorema de Pitágoras. Eu tenho a escada de tamanho 5, escorregando em cada instante. Isso aqui forma um triângulo retângulo com uma hipotenusa de tamanho 5. Então, a abscissa é ordenada ao quadrado 25. Eu estou falando do instante em que o y é 3, em que a altura é 3. Então, se aqui é 5, aqui é 3, o x é 4. Então, eu já sei que o x é 4. Isso é básico. Não precisava, eu só precisei dar o y, não precisei dar o x foi calculado. Agora, deriva aquela expressão. Abaixo 2, 2x, x', abaixo 2, 2y, y', igual a 0, derivada da constante. Eu sei que num certo instante o x é 4, o x' é o que eu quero achar. A pergunta do problema era justamente o ponto que está no chão, como que ele está se afastando da origem. Essa era a pergunta do problema. Nesse instante, com que velocidade o ponto no chão está se afastando da parede. Então é o x', é a abscissa x e sua variação. O y é 2, aqui eu tenho 2 da derivada, né? 2y, y', regra da cadeia. O y é 3, a derivada do y é menos 2 porque a escada está descendo. Dentro deste referencial, o y é positivo para cima, a escada está descendo, então a variação do y é negativa, menos 2 aqui. E aí é só isolar o x', cancela um 4 aqui, dá 3 sobre 2, querendo dizer que o x, o pé da escada, está se afastando da origem com essa velocidade. Bonitinho esse exercício também. Uma coisa que não é intuitiva, então deixo alerto e deixo para vocês pensarem. A variação da distância na vertical não é igual à variação da distância na horizontal. Aqui eu assumi que a variação da distância era de 2 metros por segundo, ele está descendo essa velocidade 2, e o x está se afastando a 1,5 metros por segundo. É engraçado, né? A escada é rígida, está descendo esse apoiado o tempo inteiro, mas a variação que ocorre aqui não é igual à variação que ocorre aqui. Tema para vocês pensarem um pouco mais sobre isso, para que a intuição perceba que tem que ser assim. Outro exemplo que é importante sobre cálculo de área. Calcular a área de uma região entre duas retas verticais, x igual a 0 e x igual a 5, isso está limitando a minha figura lateralmente, acima de uma curva dada e abaixo de uma curva dada. A curva, no caso, são duas parábolas, essa tem concavidade para baixo, essa tem concavidade para cima. Elas estão representadas aqui, uma parábola de concavidade para cima e uma parábola de concavidade para baixo. Observe que a gente, quando começou a estudar a integral, a gente falava que a integral de uma função era a área de baixo. Então, se eu fizer a integral da função de cima, eu vou obter a área do que está tudo que está embaixo. Aí a vermelha, se eu fizer a integral da vermelha, esse pedaço de área apareceria, esse pedaço de área vai aparecer com um sinal negativo. Eu teria que ficar quebrando a minha figura em vários pedacinhos para calcular várias integrais, ver os sinais e fazer um soma e subtrai para obter a área dessa região. Na verdade, não preciso fazer nada disso. É uma segunda reflexão que nós fizemos, que se eu fizer uma função menos a outra, eu tenho essa altura aqui. Tá? E se eu fizer a integral da altura de 0 a 5, eu tenho a área. Não preciso me preocupar se em algum momento a função de baixo era positiva, ficou negativa. Automaticamente, quando eu faço a de cima menos a de baixo, eu já calculei a altura e ao integrar a altura de 0 a 5, eu já estou calculando a área.
Então é só fazer uma menos a outra e fazer a integral de 0 a 5. A parábola que está por cima é a de concavidade para cima, que está por baixo é de concavidade para baixo. Esse menos afeta aqui, eu tenho 3x2 sobre 10, esse 5 com menos 1 fica aquele 4, e aí teorema fundamental do cálculo, para o cálculo da integral. Primitiva e os extremos de integração. Primitiva de 3x2 sobre 10 é x3 sobre 10. Quando você deriva, abaixa o expoente 3, aparece aquele 3, e o x fica uma unidade a menos no expoente. Técnica de primitivação básica. E primitiva do 4 é o 4x, e os extremos 0, 5. Então substitui no extremo superior. Claro que no 0, extremo inferior vai dar tudo 0. No x igual a 5 dá 125 sobre 10. No x igual a 5 isso dá 20. Então é essa a conta. 325 décimos ou 65 meios. Essa é a área dessa região. Qual é a grande lição deste exercício? A gente faz a função de cima menos a função de baixo, não precisa se preocupar se ela ficou positiva ou negativa. Faz isso e isso já dá a área. É super forte essa ideia. Lembra que quando a função é negativa, a integral é negativa. Acabei de falar nisso. Olha que exemplo bonito. Quando a gente faz a integral de 0 a 2π da função seno, primitiva do seno é menos cosseno, calculado em 2π 0, calculado no 2π é menos cosseno de 2π, menos do extremo inferior, menos da função, menos cosseno 0. Cosseno de 2π é 1, com menos, fica menos 1. Cosseno de 0 é 1, menos com menos mais, isso dá 0. Não há nenhuma surpresa. A integral de 0 a 2π da função seno não é a área. Essa área aparece com mais, essa área aparece com menos, essas figuras são simétricas, uma área compensou a outra e deu tudo 0. Não é que a área é 0, a integral definida deu 0. Dá para detalhar isso fazer 3 integrais definidas. De 0 a π, de π a 2π e a de 0 a 2π que nós acabamos de fazer. Então, de 0 a 2π nós acabamos de fazer, deu 0. Se eu fizer de 0 a π, eu já fiz isso ao longo das aulas, menos cosseno π, menos cosseno x, que é a primitiva de 0 a π, menos cosseno π menos cosseno 0, cosseno π é menos 1, com o menos fica mais, menos com menos mais, dá 2. Então, esta integral de 0 a π dá 2. Não é coincidência, integral de π a 2π vai dar menos 2. E é por isso que a integral definida no total deu 0. Uma parte deu 2, a outra deu menos 2. Primitiva de seno é menos cosseno. Menos cosseno em 2π, menos cosseno em π. Isso é 1, menos 1. Menos com menos mais, cosseno π que é menos 1. Tem 3 menos aqui, hein? Menos com menos que cancela, e o cosseno π que é menos 1, menos 2. Então, absolutamente normal, essa integral dá 2, essa área é 2. Essa integral dá menos 2, porque essa área é 2, e a função é negativa. Integral total dá 0, porque essa contou como mais e essa contou como menos. Bonito, né? Mais uma aplicação, calcular o volume da esfera. Vocês conhecem o volume da esfera, mas acho que vai ser uma das primeiras vezes que vocês vão ver calculado, e aqui eu vou fazer com integral. O volume de um sólido obtido pela rotação de um gráfico em torno de um eixo é a integral, no intervalo adequado, da área que está sendo rodada. Então, para eu calcular o volume da esfera, eu pego essa função aqui, raiz quadrada de R2 menos x2. Chama esse f de y, fica y igual a raiz quadrada de R2 menos x2. Eleva tudo ao quadrado, fica y2, R2 e x2. Passa o x2 para cá, fica y2, x2 igual a R2, que é a equação da circunferência. Então, o gráfico dessa função, raiz quadrada de R2 constante menos x2, é a semicircunferência positiva, porque raiz quadrada é positiva, que vai de menos r a mais r, cujo gráfico é uma meia circunferência. Se eu rodar essa meia circunferência em torno do eixo x, em cada ponto eu vou estar rodando uma altura, que é esse raio aqui. Esse raio vai descrever uma circunferência, e esse é o raio que está rodando. Raiz quadrada de R2 menos x2, é o próprio y.
A área do que eu vou obter aqui é πr2. Como r é raiz quadrada, fica π r ao quadrado menos x quadrado. E, portanto, o volume da esfera é a integral de menos r a r dessa área, que é πr2 menos x2. E é só fazer a conta agora, prestando bastante atenção, que tem um monte de sinais de menos aí para nos confundir. Primitiva. πr2 dx, πr2x. O π é constante, vou deixar para fora, r2x. Menos x2, primitiva menos x3 sobre 3. Computado de menos r a r. Coloca aqui no lugar do xr, kr3. Coloca aqui r, menos r3 sobre 3. Menos do extremo inferior de integração. E agora eu substituo por menos r. Então, quando eu coloco menos r aqui, fica menos r3. Esse menos é do extremo inferior. E esse menos é da função calculada no menos r. Menos, porque a função tem menos. No lugar do x, menos r ao cubo. Observe que esse menos com esse menos vai ficar mais, e tem ainda esse menos. Então, esse R3 e esse menos menos R3 dá 2R3. Aqui tem menos R3 sobre 3. Aqui tem 1, 2, 3 sinais de menos. Tem outra vez R3 sobre 3 com sinal de menos. 1, 2 aqui. E aí, é só fazer a conta. Esse denominador é 3. Aqui dá 6R3, menos 2R3 dá 4R3. E só trocando a ordem, 4/3 de πr3, que é a área, que é o volume da esfera, que vocês já conheciam desde o ensino médio, mas que aqui está calculado, deduzido, a partir da área do círculo e a partir da rotação de uma função em torno do eixo x. Extremamente bonito, elegante, né, esse exemplo. Uma outra coisa que a gente fez com o integral foi cálculo de média. Numa cidade, em certa época do ano, a temperatura foi modelada como sendo 17 mais 7 seno de π sobre 12, t menos 3π sobre 4, sendo t em graus Celsius e t em horas entre 9 horas da manhã e 21 horas da noite. Quero saber a temperatura média. Observe que do t igual a zero, né, quando começa a medir, se você colocar 9 aqui, isso aqui dá 0, seno dá 0, dá 17 graus. Aí vai subindo ao longo do dia, a temperatura mais alta vai acontecer no meio disso, que é às 15 horas. Quando você colocar aqui 15, isso vai dar 1, então vai dar 17 mais 7, 24. E depois às 21 voltou a ser 17. Então o pico é 24, o mínimo é 17. Tá? E a média não é somar e dividir por 2. A média leva em conta toda a variabilidade da função seno. O conceito de média de uma função é a integral no intervalo dividido pelo tamanho do intervalo. O intervalo é de 12 horas, de 9 até 9 da noite. E a gente integra a temperatura da massa de temperatura, do que a gente chama de massa da grandeza, né, da integral daquela grandeza, da área debaixo do gráfico, divide pelo valor do intervalo e isso é a média. Vou separar. Observe que a integral de 9 a 21 do t é 17 mais 7 seno. Eu vou separar em duas integrais. A integral de 17 é muito simples, não precisa fazer nada de especial para calculá-la. A integral de uma constante de 9 a 21 é a constante vezes o tamanho do intervalo. O tamanho do intervalo é 12, 17 vezes 12, 204. É a área debaixo de uma função constante, né? É a área do retângulo, a área da base é congruente da base vezes a altura. Agora a integral de 9 a 11 de 7 seno. Aqui eu preciso fazer uma substituição. Substituição, eu chamo esse argumento da função seno inteiro de u. Daí eu derivo em u da du. Derivo isso em t, π sobre 12 dt. Isso é constante. Eu vou substituir esse dt, então eu isolo o dt aqui. Passo 12 multiplicando e o π dividindo. dt é 12 sobre π du. E quando t é 9 no início, o u é 0. Você coloca aqui 9, faz a conta. Dá 3/4 menos 3/4, u é 0. Quando o t é 21, isso aqui dá π. Isso aqui 21 sobre 12, vai sobrar 7π sobre 4. E menos o 3π sobre 4 dá 1π. E essa integral, então, fica integral. O 7 eu pus para fora,
integral de 0 a π, porque os extremos eu corrigi. Seno de u, 12 sobre π du, que é aquela substituição que está feita aqui. O dt é 12 sobre π du. Constantes, 7, 12 sobre π. Primitiva de seno menos cosseno de 0 a π. Já fizemos essa conta, dá 2. Isso aqui dá 84 sobre π, que vezes 2 dá 168 sobre π. Portanto, a temperatura média é essa integral dividido por 12. 204 mais 168 sobre π por 12. 204 por 12 dá 17. E 168π sobre 12 dá 14 sobre π. É o 168 dividido por 12, dá o 14. Ou seja, em torno de 21,4 graus centígrados. Belíssimo exemplo de aplicação de integral para o cálculo da média de uma função. Bonitos esses exemplos da aula de hoje, hein? São muito ricos. Vamos parar por aqui hoje.